Bastante na escuta, ligado no povo, firme na rota. Hoje com um grande convidado, professor de Educação Física, um dos melhores árbitros da nossa história no estado de Goiás. A história, a jornada de um grande árbitro e um grande educador. Seja bem-vindo, meu irmão. André Luiz Castro. Como é que estão as coisas? Tudo na paz? Ó, claro, bom, ainda mais com você aqui agora. O Luiz Fernando foi meu atleta, né? Tanto eu como árbitro, e ele nas escolinhas do Atlético lá. Então, o tempo passa, né, Luiz Fernando? Pra todo mundo, né? Diferença de idade de uns 20, 30 anos, né, André? Por aí. Não parece tanto não, mas é. Você cuidou melhor, sacaneou, hein? E aí, cara? Deitar no boleiro? Você mentiu Mentir pra mentiroso? Aqui, o papo aqui não tem jeito, não. Eu pensei que ia dar uma invertida, eu já tomei. Mentir pra mentiroso não tem jeito, não. Andrezão, da cidade de Orizona, cidade da cachaça. Como é que foi sua vinda pra Goiânia? Conta um pouquinho dessa história de Orizona pra Goiânia pra gente. Eu vim pra jogar bola, né? Até eu sou rotulado e torcedor do Goiás, porque eu tive a oportunidade, quando eu tinha 16 anos, de ingressar nas categorias de base do Goiás. Então eu fiquei 2 anos, a minha geração ali era a geração do Lúcio, do Dil, o Fernandão era um pouquinho mais novo, o Sandro Goiano, esse que não jogou no Goiás, né, mas fez história aí no Paysandu, no Grêmio, no Sport. Eu na época era menor auxiliar do Banco do Brasil, olha que o mundo dá volta, né? E vim para Goiânia para fazer um teste, e fiquei 2 anos lá, cheguei a jogar 2 campeonatos goianos de sub-20. E logo para jogar bola, acho que a gente não pode estudar, né? Você sabe melhor do que eu. Difícil conciliar. Difícil conciliar. Então, o cara, principalmente naquela época, década de 90, para ser jogador de futebol, o cara tinha que insistir demais, né? Você tem um exemplo de Cafu, que fez teste em 10 clubes. E eu não tive paciência, né? E logo eu prestei vestibular na Ezefego e passei, né? E logo ali eu já abandonei a promissora carreira de jogador de futebol. Como jogador de futebol, fui um grande árbitro. Mas continuei, né, jogando o amador, tudo. E na Ezefego começou a ter as curiosidades pela arbitragem em razão de trabalhar com futebol. Eu comecei a trabalhar primeiro no Vila Nova, depois no Atlético. Pouca gente sabe disso. Eu fundei a escolinha de futebol no Vila Nova em 94. 94 você jogava, hein? Com o Paulinho Benga. Finado Paulinho Benga. E com a Marildo, final da Marildo, meu Deus. Mas você tá bem ainda, Andrezão. E dali eu fui pro Atlético com o Edmar Vasconcelos. Você tá fazendo média, você falou que começou no Goiás, já foi pro Vila, pro Atlético. Não, tá fazendo média com os times. Vou chegar no Goiânia ainda, calma aí. Aí fiquei no futebol arte com o Paulinho Gonçalves, aprendi muito com o Paulinho. Rei das categorias de base. E depois fui pro Goiânia. Quando o Goiânia foi voltar, aquela época que fazia teste, na década de 97, eu tava formando. E foi quando eu comecei a fazer os cursos de árbitro. Eu fiz o curso de futsal, porque eu dava aula em colégio, eu queria aprender a regra para poder instruir, né, orientar. E comecei a apitar jogo, os caras falaram que eu tinha jeito. E fiz o Society, e logo em 99 apareceu o curso de campo. E, momento algum, eu pensava ser árbitro, sempre fazendo por curiosidade, para aumentar meu currículo como profissional de educação física. Mas o grandão, joguei bola, sabia malícia. A primeira vez que eu peguei num apito, foi um jogo de prefeitura, o professor, um cartão amarelo que eu desenhei ele, de cartolina, aquele apito de bolinha, o professor falou, não, você tem que ser árbitro de futebol. Eu falei, não, moço, tô aqui por causa dos R$10, não é pra você, não. E a coisa foi acontecendo, e foi tudo muito rápido, muito rápido. Eu apitei muito pouca categoria de base. Em 2000 eu formei, em 2001 eu tava apitando um clássico Vila e Goiânia, um clássico no Olímpico, profissional. Mas assim, você é formado em Educação Física e foi trilhando esse o caminho tudo para enriquecer meu currículo como profissional de Educação Física. Só que a coisa foi acontecendo pro lado da arbitragem. Qual a primeira profissão que você acha que você virou? Hoje eu te conheço pessoalmente, um grande amigo, é um grande professor de Educação Física, um educador, e foi um grande árbitro. Você foi primeiro um educador físico ou um árbitro? Você ganhou dinheiro ou você se satisfez profissionalmente primeiro em qual profissão? A arbitragem, quando ela começou como um sonho, né? Na verdade, você pega qualquer menino aí que tá trabalhando, que faz um curso de árbitro, é um sonho. Você sonha em apitar no Serra Dourada, você sonha em apitar um Goiás e Vila. Sonhar em apitar Goiás e Vila é loucura, viu? Isso não é sonho não, é pesadelo. Só pra quem aguenta pressão. Mas assim, eu tinha sonhos de conhecer o Maracanã, de
de apitar, eu sou doido, né? Eu queria apitar um Boca e River e La Bombonera. Então, assim, você tem esses sonhos, mas eu nunca, a palavra que eu vou usar, eu nunca fiquei muito impressionado com a arbitragem, porque eu sei que a arbitragem é um conto de fadas, sabe? Assim, você está trabalhando, é uma coisa que tudo é incerto, você nunca tem certeza do que vai ser o amanhã. Então eu penso que eu fui primeiro e sou muito mais profissional de educação física, educador físico, do que um árbitro de futebol. Porque ali o meu ganha-pão, o que pagava minhas contas certinho, sempre foi educação física. Tanto é que eu nunca deixei de dar uma aula por causa da arbitragem. Todo mundo me pergunta, como é que você fazia? Eu falei, cara, eu dava meus pulos. Eu dava um jeito. Tinha alguém dando aula para mim, eu tinha uma lábia muito boa para convencer meu coordenador, para não mandar eu embora da escola. Eu teve época de trabalhar em 4 colégios e no clube, e tá no Maracanã apitando e resolvendo os problemas do colégio. Mas o que eu acho muito massa isso na sua trajetória é que você também não dependeu tanto da arbitragem igual você tá falando. Na maioria desses últimos anos, a maioria da sua carreira, talvez tenha sido o principal, que te deu mais visibilidade, talvez até mais dinheiro. Mas você tinha o seu porto seguro ali, que era a sua carteira assinada na escola, e que você não ficava à mercê, talvez, de ser convocado ou não para um jogo, que é muito triste na carreira do árbitro, se talvez ele não tenha uma segurança numa tomada de decisão, sabendo que ele pode pegar um gancho, ficar um mês sem apitar e não tem comida em casa. E aconteceu várias vezes comigo, né? Eu, em 25 anos de carreira, eu já fiz várias lambanças, né? Eu achava que quando você começa, você fala assim, a gente não erra isso. Cara, eu errei tudo. Tudo que podia acontecer com o árbitro. Em 25 anos, 700 jogos profissionais, não tem como. Fala uma lambança que você lembra, uma boa. A lambança, para mim, a pior de todas, eu dei sorte demais, foi que Goiás e Morrinhos. Morrinhos e Goiás em 2013 ou 2014, que teve um erro de direito, né? Só que como o Morrinhos ganhou a partida, morreu ali. O Tolói foi expulsei o Tolói, que ele era o último homem, e a falta pro Morrinhos. E o Tolói vem saindo fora do campo, ele não sai do gramado, das 4 linhas, e autoriza cobrar a falta. E o cara do Morrinhos, bicho, ele tava lá na gaveta. Aí bandeira, grita, quarto... Nunca deu um chute desse na vida, nunca, mas aquela que tinha que dar errado, ele acertou. Aí os caras... O Tolói tá dentro do campo, cara, deu um trevo. Anulei o gol. Tirei o Tolói e mandei bater de novo. Então, isso aí é anulação de partida, né? Se fosse um jogador do Morrinhos expulso dentro do campo, ok. Eu beneficiei o infrator. Aí ali, só porque o Morrinhos também nunca tinha ganhado o Goiás, ganhou 3-2. Então, ficou calado, quieto. E foi, não, agora eu lembro, foi 2011, foi até o ano do Santos e Flamengo. Foi assim, eu fiz uma cagada muito monstra de um lado. Depois, vamos pro Santos e Flamengo, eu ia chegar nisso. Eu quero ouvir da sua boca, mas eu acredito que o jogo mais emblemático da sua carreira foi o famoso Santos-Flamengo. Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Acredito que da última década o jogo mais importante que quase todo brasileiro que gosta de futebol lembra. E como é que foi sua participação? Porque o mais engraçado é isso, cara. O árbitro bom que apitou bem é o que nunca vai ser lembrado por isso. Ninguém te deu destaque pro Neymar e pro Ronaldinho Gaúcho, tá ótimo, né? Ninguém nunca falou comigo. Mas conta aí, como é que foi essa experiência desse super jogo desses Galácticos? Assim, tudo que eu leio, e eu vou falar uma coisa, cada ano que passa esse jogo fica melhor, né? O futebol tá muito, muito ruim tecnicamente, tá piorando e aquele jogo vai melhorando. Mas tudo que você lê da mídia, tudo, pra mim, assim, eu já hoje considero o maior jogo do Campeonato Brasileiro. Em termos do Campeonato Brasileiro, nunca teve um jogo igual aquele. Porque tudo deu certo, tecnicamente. Mas a participação do árbitro na partida, cara, ela é tão danada. Eu ia falar um palavrão, né? Pode falar. ela é tão danada. Jogador boleiro, senão fica cortando assim, você não sai nada da que a gente era muito invocado, a gente terminava os jogos, a gente chegava no aeroporto, a gente comprava o jornal Lance. Porque no jornal Lance tem a nota do árbitro. E a gente já sabia o que era nota boa. Se você tirar de 5 para cima, era excelente. Porque a maior nota do árbitro era 6,5. E dos jogadores, maior é 7, 7,5. Eles tinham não sei essa referência deles de nota. E nesse Flamengo e Santos, nota 8. Foi o primeiro 8 que eu vi. Aí estava escrito assim, não atrapalhou o espetáculo. Fantástico. Fantástico. Bom demais. Não atrapalhou o espetáculo. Acabou, não falou mais nada. Então assim, a gente é visto dessa forma. Os caras têm que entender, os árbitros têm que entender que ninguém tem que falar dele. Enquanto o árbitro ele estiver no campo de jogo, por exemplo, tem o Neymar e o Ronaldinho, e ele souber que esses caras são maiores que ele. Eu tô falando Neymar e Ronaldinho, mas se ele for apitar aqui Trindade e Morrinhos, com todo respeito, os jogadores deles são maiores que o árbitro. O árbitro tem que ter o respeito, o árbitro tem que ter autoridade,
mas os donos do espetáculo são os jogadores. Eu acho que hoje, com alguns, não sei o que está acontecendo, essa geração de hoje, tem muito árbitro que quer ser maior que o jogo. Até a maneira de se vestir, os caras que estão muito preocupados com o físico, com o cabelo, com o rímel, e assim por diante, e estão esquecendo que os donos do espetáculo, os caras se ganham 1,5 milhão por mês, cara. Ele tem que estar ali só para apitar o jogo, e se possível não aparecer. Tem árbitro e juiz também, que tá querendo ser protagonista e não pode. Aí é uma deixa da política aí também. Mas, cara, como é que você lidava com a pressão? Porque o futebol é o que envolve tudo no Brasil hoje, a emoção, na área de lazer, no pão e circo que a gente vive. O circo, o momento de descontração do brasileiro é o futebol, não tem jeito. E o árbitro de futebol é um cara que pode estragar um jogo com 80 mil pessoas. Ele lá individual que não faz parte quase do contexto das duas torcidas apaixonadas, mas ele ali, se ele centralizar, se ele tomar uma atitude errada, ele pode estragar um jogo. Como que você lidava com essa pressão absurda? Você que já apitou aí Maracanã, Morumbi, um dos maiores clássicos aí do nosso futebol brasileiro. O árbitro de futebol, ele tem que ser árbitro, e a partir do momento que ele quer essa carreira, ele tem que entender que a vida dele vai ser diferente. Você não pode querer ser um árbitro de ponta, um árbitro que vai trabalhar em Campeonato Brasileiro e ser uma pessoa normal. Vocês me conhecem há muito tempo, vocês sabem que eu praticamente não tive vida social aí por 20 anos, vocês nunca poderiam contar comigo. Isso não tinha como. Não foi no meu casamento, meu padrinho de casamento não foi, estava apitando. Então você vê como é que são as coisas. Então, assim, tudo é uma preparação. Tudo você tem que estar muito focado. A sua apresentação, a sua postura fora de campo, ela é importante. A sua vida, a pessoa te conhecer, saber quem você é, o que você faz. Então, assim, tudo isso faz parte. E, cara, é muito respeito pelo jogo, é entender o jogo. Você vai apitar, você vai trabalhar num jogo do Internacional, não vai com nada de azul pro estádio, não, cara. Nem com o relógio que é azul. Não vai. Você vai lá pro Grêmio, não vai com nada de vermelho. Você vai pro Goiás, não vai nada de vermelho pro Goiás. Você for lá no Atlético, não vai nada de verde. Isso aí é respeito. E você começa a ganhar respeito com o futebol por todas essas pequenas atitudes. Tudo. Muita gente pergunta sobre a pressão. Você vai apitar lá em Catalão, lá em Goianésia. Pressão, não tem pressão de torcida. As pessoas, hoje assim, eu comecei a apitar em 2000, já não tinha muito esse negócio de agressão mais, mudou o estatuto, qualquer coisinha que você joga no campo, a equipe ela é penalizada. A pressão é nossa, a pressão chama-se mídia, a pressão é a entrevista do presidente, a entrevista do jogador, a entrevista do treinador, o tanto que aquele jogo vale e qual que é a pressão que a gente tem. Se entrar no Morumbi, então eu vou falar lambança, né? Eu não gosto de falar das coisas, eu gosto de falar das lambanças. Se entrar no Morumbi, quarta-feira à noite, 9h45, São Paulo e Flamengo. Muricy de um lado e Luxemburgo do outro. Entendeu? E você tá ali, você não tá errando, não é para aquelas 60 mil pessoas que estão no Morumbi, não. E as 10 milhões que estavam assistindo. Então você entra com a cabeça, é porque você não pode errar, você não tem direito a errar. E outra coisa, eu não erro. Eu roubo. Entendeu? Eu não erro, eu não tenho direito a errar. Importantíssimo, interessante. Eu não erro, eu roubo. Eu marquei um pênalti pro Flamengo, pro São Paulo, mas que foi muito pênalti, cara. Mas muito pênalti. Nenhum jogador reclamou. Nós vamos buscar esse aí, qual que é? São Paulo e Flamengo, 2-2. A bola pega na mão do Samir do Flamengo, um zagueiro que tá na Itália hoje. E ele só reclama da mão. Cara, foi 2 metros fora da área. Ninguém falou que foi fora da área. Aqueles lances de velocidade que a bola pega na mão e os caras caem lá dentro da área e eu marco o pênalti. Então, quer dizer, aquilo ali, a pressão é que eu não poder errar aquilo. Hoje não erraria porque hoje tem o VAR, né? Cara, é um mês sem dormir. É um mês sem dormir. Porque você tá pitando, você tem um jogo da sua vida, São Paulo e Flamengo, quarta-feira, 9h45. E eu não errei não, cara, eu roubei. A vantagem, a sorte que eu tive, que o Rogério Ceni errou pênalti. Aí ficou 2-2, ninguém ganhou, mas aí o Luxemburgo aproveitou, né? Ele falou, André, nossa, ele deitou. Ele tinha tudo que eu queria, né? Ainda mais que não foi gol. Bom demais, mas é importantíssimo essa postura mesmo. E você ter responsabilidade com o que você faz. Você sempre foi muito profissional. Esse negócio de você vai sair para um restaurante, você não pode beber antes de um jogo, ou a pessoa te vê à noite, você vai apitar uma partida. Você, na verdade, foi muito Caxias, até extremamente, de futebol. Cara, conta assim dos bastidores.
quem que te marcou de treinador, de jogador, sendo muito educado ou sendo chato demais, assim, que pegava no pé? Conta desses bastidores do futebol. Marcão, eu peguei o Marcão, né, goleiro. Fora de série. Figuraça, né? Hoje nas redes sociais, é figura. O Ronaldinho em campo, uma coisa é a gente assistir o Ronaldinho Gaúcho jogar vindo pela televisão. Ele em campo, ele tá há 1000 anos à frente de todos os outros atletas. Ele já tá dominando a bola aqui, a bola vai pro outro lado, você fazia gosto de vê-lo jogar. Alex Cabeção, mesma coisa. Fazia gosto de ver o cara jogar. A gente gosta de bola, né? Porque é o seguinte, Luciano, eu ia pro estádio com 70 mil pessoas no Maracanã, apitava o jogo, ainda recebia. Você acredita? Dentro do campo, lá correndo com os caras, ainda mandando neles. Divertia. Eu sempre falei isso, e quando eu tava apitando, eu ia apitar Grêmio e Flamengo no Maracanã, Grenal, Bahia, não sei quem, e recebia ainda, cara. Agora, quando eu fui trabalhar com VAR, não, eu queria cada centavinho, porque VAR eu ia, o cara, tanto é que eu larguei, porque eu não aguentei mais, né? Cara, engraçado isso, né? Então o VAR pra você era o mais sofrido. Mas por mais que tivesse, assim, adrenalina, pressão, você conseguia divertir mesmo? Era massa? Demais, massa demais. Cara, é muito legal. Cara, você chegar no Maracanã, pra mim, assim, eu sempre falo do Maracanã, que o meu sonho era apitar no Maracanã. O primeiro jogo que eu tenho no Maracanã foi em 2009, o Flamengo Sport, foi o jogo que o Flamengo tava mal e começou a ganhar todo mundo até ser campeão, que tinha Adriano, Petkovic. O que o Adriano Petkovic jogou nesse... vamos lá, o Adriano você conhece pessoalmente. O que o Adriano jogava 2009. Era um cavalo, o Adriano deu tamanho, mas muito mais forte que eu, era bater aqui, cara. Era bater aqui. E pensar assim, como que deixou, né? Lógico, tem uns problemas pessoais dele, tudo, mas como que deixou acabar, né? Tinha mais uns anos pra queimar. Agora, Maracanã, cara, ainda mais Maracanã antigo. Aquilo era bom demais, você tá doido. Você sempre foi um cara muito perfeccionista no preparo físico. Sempre foi um dos primeiros aí do Brasil. Tem também um grupo que eu quero falar também do Projeto Bonitão aí, que você ajuda um monte de colega aí a estar bem preparado, tanto na arbitragem como na vida pessoal. Mas fala dessa transição. Você que era, a gente fala, um cavalo ali fisicamente, a idade foi chegando, você apitou até mais do que deveria, por idade mesmo, mas em um momento tem que parar, não tem jeito. Parou. Como é que ficou a cabeça? Você que viveu muito isso. Como é que foi a Tatiana nesse processo aí, sua esposa? Como é que foi sua família? Como é que ficou a cabeça nessa interrupção da carreira total de árbitro e agora mais focado na educação física e nos seus empreendimentos? Assim, primeiro, né? Eu acho que para a pessoa ter uma carreira ainda mais longínqua, igual foi a minha, eu comecei em 99, parei no ano passado, 25 anos. Se você não tiver apoio da família, você não chega. Não chega mesmo, né? Meus pais na Arizona, a Tatiana, minha esposa. Sim, um apoio total. Acreditar, né, no potencial que eu tinha de chegar. E apoiar também, porque eu cheguei onde eu cheguei um pouco pela minha condição física, né? Muito grande, muito pesado. Então, mesmo sendo grande e pesado, então eu tinha que treinar mais que os outros. E quando eu fui ficando mais velho e continuei apitando, eu tinha que correr mais, para mim apitar eu tinha que correr mais que os novinhos, senão só não adiantava, né? Que aí juntou experiência com a parte física. E foi tendo os atropelos, né? Porque de tanto treinamento, vem as lesões, né? Eu tenho lesão de joelho na verdade eu tenho artrose, né? Coisa que meu pai passou para mim. Então não é fácil. E eu parei ano passado com 50 anos, nem queria trabalhar no Campeonato Goiano ano passado, aí me convenceram, ainda fiz um dos melhores campeonatos meus, apitei 5 clássicos, fui eleito o melhor árbitro do campeonato, apitei a final depois de... E tem uma data muito legal, que no dia 3 de fevereiro de 2004 eu apitei o meu primeiro Goiás e Vila, e 3 de fevereiro, 20 anos depois, eu apitei Goiás e Vila de novo na Serrinha. Então, assim, a mesma data, 20 anos de diferença, né? Eu acho isso muito legal. E quando eu comecei a treinar de verdade, foi em 2008 que eu fui fazer uma pré-temporada em São Paulo, que o cara que foi fazer a pré-temporada para a Federação Paulista, eu fui convidado pela Federação Paulista. Era um cara que tinha acabado de sair do Palmeiras. Então ele estava colocando a metodologia dentro da arbitragem que o árbitro ele tinha que treinar igual o jogador. E o cara tá certo. Até mesmo porque o árbitro corre até mais que o jogador. A gente corria, com o VAR agora os caras estão correndo 5, né? Mas sem o VAR a gente corria 13, 14 quilômetros a média
O cara igual eu, o Wilton, que sempre correndo bem. Então, é o intervalado. Você não tinha aquele negócio mais, você quer correr maratona, correr mini maratona? Beleza, vai correr pro parque, correr 12 km, 13 km, contínuo. Agora, para trabalhar com futebol é igual quando você treinou. Você raramente, só começo de temporada que você fazia caminhada. Mas o resto é só tiro, né? Tiro de 50, 70, explosão. Porque o jogo é esse. É contra-ataque para lá, contra-ataque para cá. E isso também, você tem que estar com a musculatura muito boa, e isso foi me desgastando durante todo esse processo. E quando eu cheguei mais no final da carreira, aí tem a vantagem do respeito que você ganha dentro do campo de jogo. Isso, assim, é engraçado. Quando você é novo, você não entende isso. Você quer ser igual o cara que é experiente. Você acha que você é, mas você não é. Tanto é que eu era novo, eu terminava um jogo com 13 cartões amarelos. Com 2 cartões amarelos nos últimos tempos agora, já segurava. Não tinha, porque eu não precisava dar cartão pro jogador. Eu já tinha, assim, sempre me dei muito bem com o jogador, sempre tratei o jogador muito bem. E então, só a minha postura dentro de campo, só de eu estar ali, era tudo diferente. Então, lógico, talvez eu continue correndo não tanto quanto eu corria, mas correr mais certo. Parei de correr errado, vamos dizer assim. Conheci os atalhos em campo e tudo. Parei ano passado. Aí é saúde, né, cara? André, agora você que parou de apitar, então você já pode se libertar de algumas amarras aí. Conta pra sociedade goiana aí, pra quem que o André Luiz Castro torce aqui no estado de Goiás. Eu já sei, né? Eu vou falar. Se você não falar, eu falo. Eu sou de Arizona, né? Então, eu nasci jogando... Nasci jogando no Arizona Esporte Clube, né? Tive um convite do Monte Cristo. Então, com o Monte Cristo, eu fiquei assim, meu coração é dividido. E no cenário nacional, né? Todo mundo sabe que eu sou vascaíno, sofredor. O Vasco não ganhava comigo apitando de jeito nenhum. Meu pai, quando eu ia apitar o jogo do Vasco, meu pai nem ligar a televisão. Sabia? Meu pai é doente. Teve uma vez que ele mandou pra mim, escrito, 11 jogos seguidos que o Vasco não ganhar comigo. Ele disse que ia mandar pra você. Tá me deserdando. Tava me deserdando. Então, é nessa aí. Agora a questão de, assim, né, até pra questão de desgaste, mas é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Pra mim ser árbitro de futebol, tem que gostar de futebol. Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, para ela ser treinador de futebol, ele torceu pra alguém. Pra mexer com futebol, ele torceu pra alguém. Só porque assim, as pessoas não entendem que a partir do momento que a gente começa a trabalhar, acaba isso, cara. É engraçado. Não tem. Tanto é que você até me conhece, eu não sou de assistir jogo de futebol mais. Você vai perdendo um pouquinho aquele amor que você tinha pelo futebol. Você começa a entender o que o jogador de futebol faz em campo, o que o jogador de futebol faz com a sua equipe, a falta de respeito que ele tem com o torcedor. Então você vai perdendo um pouquinho. Aquela emoção maluca. E aqui em Goiás, cara, assim... Fica muito mais racional quem entende o jogo ali. Uma das coisas que me fez, ano passado, assim, tomar a decisão de realmente ter que estava na hora de eu parar, primeiro assim, né, vamos parar por cima, no final do campeonato, e eu consegui sair bem, né, com os 4 clubes da capital. Foi o ano que eu consegui sair bem. Cara, porque já teve ano aqui do Vila, do Atlético e do Goiás. Conta demais. Esses 3 clubes, eu não podia passar nem na Porta da Serrinha, eu não podia ir em Campinas e não podia ir no Universitário. Porque como você começa a apitar jogo demais desses caras, uma hora você erra contra eles. Né? E assim, é tudo muito... Eles acham que você não gosta da equipe, você vai ali pra sacanear aquela equipe. Não tanto, cara. Igual eu falei aquela hora, você erra no jogo, cara. É uma semana sem dormir, cara. E aqui, quando é clássico regional, você não pode ir na padaria. Tanto é que teve uma vez que uma semana sem sair de casa. Mandaram lá pra Londrina. Ó, vamos também pro final aqui do programa. A última pergunta. Eu te conheço na vida pessoal, você é um grande árbitro, mas você é um grande educador. É uma referência. Eu entrego o meu filho para que você cuide como professor de futebol, mas também com ensinamentos de vida. Não para ele se tornar um atleta de alto rendimento, mas para que você auxilie o pai, que eu não me furo do meu papel, mas que você dê continuidade no que eu acredito lá também nas suas aulas. A gente está vivendo uma fase pesada aí de exposição de crianças, adolescentes em redes sociais, uma falta de personalidade ou de pulso firme dos pais. Me fala aqui para a gente finalizar, qual que é seu papel como educador nessa nova geração de crianças que está vindo aí? Primeiro, né, eu trabalhei com educação física escolar durante 32 anos, né? Eu comecei com educação física escolar em 94, eu era acadêmico e já fui para um colégio, então, e em 96 já fui para a escola de futebol, sempre trabalhei nesses dois, sempre trabalhei com crianças, da educação infantil até 3 anos até 17 anos.
Hoje eu acho o grande papel do educador físico, e eu faço isso hoje eu falo que dentro do futebol, orientar, tentar fazer, auxiliar o pai na formação do caráter daquela criança, a primeira coisa é mostrar o que é certo para ela, certo e errado. Independente se o pai está do seu lado. Mas você tem que convencer o pai também que você está certo. E entender que aquela criança tem que entender que existe o não para ela. Eu acho que a coisa mais difícil hoje é a criança entender que existe não, dela repartir, dela estar ali, e por isso que eu gosto muito que a criança faça um esporte coletivo. Lógico que eu trabalho com futebol, que ele faça futebol. Se ele está lá comigo, lá no futebol de campo, automaticamente ele entrou, tem 25 coleguinhas, 25 amigos. Eu quero que ele faça natação porque ele tem que aprender a nadar. Ok, mas faz esporte coletivo, porque a criança de hoje ela já é muito isolada. Ela é muito, se deixar então com o computador, com televisão e com o celular, vai ficar mais ainda. Se ela faz o karatê, se ela faz o jiu-jitsu, que é uma luta, o judô, pode disciplinar, ok, mas faz um esporte coletivo. Porque se ela ficar só no individual, ela vai ficando mais individualista ainda. E quando você começar a falar o não para essa criança, que ela tem que dividir as coisas e que ela tem que ter respeito por quem está do lado dela e que ela vai ganhar e que ela vai perder, que não existe só o ganhar, você está começando a estar no caminho certo. Porque o mais difícil hoje é isso. Porque a maioria das famílias hoje, elas não são estruturadas. Você pega uma turma aí de escola, eu lembro até hoje quando estava no colégio, turma de 25 alunos, 16, 17 não tinham pai e mãe que buscavam a criança na escola. Já eram separados, ou tal mãe solteira, tudo. Mas em razão do que é a nossa sociedade de hoje. E os nossos meninos hoje, em todas as áreas, as próprias criancinhas, elas são imediatistas. A criancinha até o adolescente até o adulto. Tudo eles acham que tem que ser para agora. E quando você não dá o para agora para ela, você tem que falar o não. E um pai falar o não para a criança, acho que é a coisa mais difícil que tem. Ainda mais sabendo que você tem condição de fazer, mas você tem que falar o não para educar. E esse não é fácil. Andrezão, cara, obrigado pelo papo. Parabéns pela carreira como árbitro. Parabéns pelo que você faz nessa educação infantil que eu acompanho todo dia. Você é uma referência como profissional, como pessoa, é um ótimo marido, é um ótimo amigo, um ótimo padrinho. Tenho orgulho demais de você. Valeu pela moral. E conto com você nessa nova caminhada aí. Sou presidente da comissão de esporte lá da Câmara. Você é uma referência como árbitro, mas como esportista também, como educador físico. Você tem que estar mais próximo da gestão, das políticas públicas, para que a gente alavanque essa nossa cidade e nosso estado. Valeu? Valeu. Obrigado pelo papo, mais pelas palavras, pelo convite. E tamo junto aí, que você precisar de mim, tamo junto. Você é o cara. Santos da escuta, ligado no povo, firme na rota, com André Luiz Castro, melhor árbitro do planeta. Todo sábado e domingo, 17h30. Um abraço.